A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Deus é fiel. Motivo de muita alegria estar aqui essa manhã. Agradeço a oportunidade, pastor Sérgio. Deus abençoe. Isso mostra que o senhor é doido mesmo. Mas eu fico muito feliz e honrado porque nós estamos pregando, e ainda mais no culto da ceia, na presença do Senhor, é algo que nos faz trazer um tremor ao nosso coração. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações essa manhã, amém? Quem quer receber algo da parte de Deus aqui nessa noite? Deus abençoe. Irmãos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 12. A minha versão aqui está na ACF. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 12. É um texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos nesta manhã, e eu creio quanto vai ser uma bênção, porque antes de trazer essa palavra, o Senhor já me confrontou de uma forma muito grande, e eu creio que vai trazer uma edificação para esta casa, amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 12. Assim está escrito na palavra de Deus: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel. Irmãos, aonde nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, para que nós possamos ter um entendimento do contexto em que estavam inseridos neste momento, quando o apóstolo Paulo vai escrever essa carta ao Coríntios. Neste momento aqui, aproximadamente por volta do ano 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo já havia estado anteriormente em Corinto, onde ele tinha instruído o povo acerca do evangelho de Jesus, acerca dos dons espirituais. Mas ele fica sabendo que em determinado momento a igreja tem se desviado daquele ensinamento que ele tinha trago inicialmente. E por isso ele é inspirado pelo Espírito de Deus a escrever essa carta, essa epístola propriamente dita. Mas nesse momento, irmãos, quando ele escreve isso, em capítulos anteriores ele vai falar sobre os dons espirituais, sobre o amor, e também aqui no capítulo 15 ele vai tratar sobre a ressurreição. Isso mostra o quanto a igreja de Corinto tinha diversos assuntos a ser tratados, mas o apóstolo Paulo, em sua sabedoria guiada por Deus, ele fazia com que diversos assuntos de forma coerente fossem apresentados e explicados para a igreja. E eu creio que hoje o Senhor também trará um ensinamento aos nossos corações acerca da ressurreição de Jesus. O tema que o Senhor me deu ao meu coração é sobre a esperança da ressurreição, e é o que nós vamos falar aqui esta manhã, amém? Entendendo o contexto em que eles estavam inseridos em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto sobre a ressurreição, e ele disse aqui, quando nós acabamos de ler no verso número 12, que se eventualmente existia questionamento sobre se de fato Jesus já tinha ressuscitado. E eu comecei a ler isso e eu falei: pois bem, Senhor, mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Porque nós cremos o quanto que o Senhor de fato ressuscitou. E na igreja primitiva da época existiam algumas dificuldades em relação à cultura da época. E o Senhor me trouxe algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Na igreja de Corinto, naquela época, ela foi reconstruída após o Império Romano dominar aquela região. E aquela região, ela tinha múltiplas culturas, ou seja, existia uma cultura greco-romana, existia também, denominada como gentios na Bíblia, e também judeus. E quando o apóstolo Paulo vai escrever essa epístola, ele escreve direcionando porque existia essa certa divergência cultural que trazia questionamentos e até mesmo esfriava a fé daqueles que estavam na igreja. Ou seja, em versos posteriores ele vai dizer para que tomeis cuidados com as pessoas que vão andar, para que não corrompa os bons costumes. Mas o que ele estava falando era com relação à cultura.
Então, quando ele vai explicar aqui, para que de fato a igreja venha crer que Jesus ressuscitou, ele estava explicando para uma situação onde as múltiplas culturas que existiam trariam essa dificuldade de acreditar. Por que isso? Porque na verdade para os judeus existia algo sério quando se fala de ressurreição. Porque para os fariseus, uma vez que nós dissemos, e como os apóstolos afirmavam que Jesus ressuscitou, e eles diziam, tudo bem, mas um tabernáculo vazio, ou seja, apenas com uma porta aberta, mas está vazio, aonde está o corpo? Se de fato ressuscitou, preciso que você me mostre. Se o Deus de qual vocês pregam, ele realmente ressuscitou, me mostra, traz ele aqui. E isso para os judeus, ou seja, existia uma necessidade de comprovação para que eles vissem que de fato Jesus ressuscitou. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Além dos judeus que existiam e residiam em Corinto, também existia a cultura greco-romana, voltada muito à questão da filosofia dos gregos. E essa questão, eles traziam um entendimento cético sobre a justificativa. Então para os judeus deveria ser algo que deveria ser visto, e para os gregos é algo que precisa ser lúdico, algo que precisa ser visto. Então existiam essas divergências, ao qual a igreja estava inserida no meio disso, entre outros templos de deuses pagãos e ao mesmo tempo essa divergência cultural. Então, fazendo essa rápida introdução aos irmãos para entender por que o apóstolo Paulo de fato escreve o capítulo 15 sobre a ressurreição. Ele não está dizendo propriamente dito que Jesus não ressuscitou, mas ele faz um questionamento sobre aquilo que eles têm vivido lá, e o que chegou até os ouvidos dele, e ele está tratando sobre isso. E eu creio que na mesma forma, quando aconteceu na igreja de Corinto, e eu perguntei ao Senhor, tudo bem Deus, isso era uma dificuldade que existia com relação à cultura da época. Hoje nós não vivemos essa diferença, não vivemos essa dificuldade. E o Senhor diz para mim assim, na verdade vocês também possuem essa dificuldade, e eu vou mostrar para você. E é isso que eu quero tratar com os irmãos essa manhã, amém? Então quando nós falamos que existia uma dificuldade para o ser humano com relação ao judeu ou ao grego, em que eles precisavam ver para acreditar, ou que precisava ter uma justificativa plausível de que de fato existe ressurreição, para nós, quanto cristãos, nós não precisamos ver, nós não precisamos tocar. A convicção de que Cristo ressuscitou é plena na sua obra, e nós conseguimos contemplar dia após dia o Senhor, mesmo que não enxergamos, mesmo que não vemos, mas a natureza, a terra, tudo justifica e aponta para o Mestre querido, que ressuscitou. É o fato disso que nós chegamos aqui e sentimos a graça do Senhor desde o momento em que adentramos este lugar. E de fato Cristo ressuscitou, mas o Senhor quer tratar algumas coisas conosco essa manhã. Então seja para o grego, ou seja para o judeu que tinha dificuldade, mas para nós cristãos, o Senhor quer trabalhar a plena convicção de que Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Quando nós falamos de ressurreição, e o apóstolo Paulo vai dizer que é o fundamento da fé, o verso de número 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E eu questionei ao Senhor sobre isso, falei, Deus, mas nós estamos em outra época, porque quando nós estudamos o contexto bíblico, nós vimos que de fato era outro contexto, nós vivemos numa realidade diferente do que Corinto vivia, e Deus falou para mim, na verdade não. Muitos vão romantizar e dizer que a igreja primitiva do primeiro século, de fato, é onde existia a grande diferença do poder de Deus. Eu creio na manifestação que Deus trazia sobre aqueles homens, mas a palavra também vai dizer que o Senhor é o mesmo e não mudou. E dessa mesma forma, também a igreja tem as mesmas dificuldades que tinha desde o primeiro século. E eu questionei ao Senhor sobre isso, Deus, mas nós dizemos ao Senhor que nós acreditamos que de fato o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E Deus começou a trabalhar algumas coisas ao meu coração, quando na verdade nós dizemos com os nossos lábios, eu creio que Jesus ressuscitou. Só que na verdade, quando nós falamos que cremos, tomamos a ceia e fazemos prova disso, só que segunda-feira vai chegar a dificuldade, segunda-feira o problema vai bater a nossa porta, segunda-feira o pecado eventualmente vai vir para nos persuadir, segunda-feira pode ser que venha um problema de saúde, algo financeiro que você não esperava, e aí o que acontece? Com os meus lábios eu digo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, só que com o meu coração, a partir daí, eu começo a colocar o problema acima do Deus que ressuscitou, porque eu começo inconscientemente, ainda que com meus lábios eu digo que acredito, mas as minhas atitudes demonstram que o meu problema é maior que um Deus que ressuscita, que o meu problema é maior do que um Deus que venceu a morte. E o Senhor começou a trabalhar comigo sobre isso.
E eu creio que isso veio muito de encontro ao meu coração, assim também como vai vir de encontro à igreja. Quando nós dizemos com os lábios, Senhor, eu creio, mas na dificuldade nós identificamos um problema e ainda nós começamos a nos desesperar. E começamos a nos mudar até a forma que nós nos relacionamos com Deus. E quando a dificuldade para nós, ainda que de forma inconsciente, ela toma conta das nossas emoções, nós começamos a, sem perceber, colocar que o nosso problema é maior que um Deus que venceu a morte. E a palavra vai dizer que tudo sujeitado foi e sujeitado está aos pés de Jesus. Um Deus que não tem nada que está acima dele a não ser o Pai. E nós, no nosso dia a dia, com os nossos lábios, dizemos algo e o nosso coração, com as nossas atitudes, não condizem acreditar que Jesus ressuscitou. Porque se eu tenho a convicção que de fato Ele ressuscitou, logo eu tenho a esperança das coisas que eu não vi, mas que se esperam e que estão para acontecer. E coisas essas que estão para acontecer não se compara com a dificuldade, com a dor, com a agonia que eu vivo aqui. Porque maior é aquele que vai voltar para me buscar. Porque se Ele ressuscitou, aleluia, logo Ele vai voltar. E se Ele está lá preparando o lugar, é para que nós possamos morar com Ele. Eu sinto a graça de Deus aqui enquanto eu falo isso. Eu sinto o poder do Senhor aqui. E apenas não só com os lábios, irmãos, mas com o medo. Muitas vezes o medo toma conta de nós. Muitas vezes o medo, ele começa no nosso coração gerar questionamentos sobre Deus. E nós com os lábios, como eu disse, dizemos não, mas eu creio que Jesus pode fazer. E se Ele não fizer na sua vida? Começa a gerar um medo. Isso vai impactando a forma que você acredita. E quando o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 14, se Cristo não ressuscitou, ou seja, se para mim eu não tenho a convicção de que de fato Ele é um Deus soberano e pode mudar a minha história, é vã a minha pregação, é vã a minha fé. Porque ainda que eu não declare com meus lábios, mas as minhas atitudes e o meu medo, e consequentemente também a dúvida que gera dentro de mim, começa a me afastar da fé plena que o Senhor espera que nós tenhamos. O motivo de muitas das vezes nós não vivemos a paz que excede o entendimento, como o pastor Will disse aqui, é porque nossas dúvidas, medos e inseguranças estão na nossa mente de forma maior do que Cristo. E quando acontece isso, nós começamos a ter dúvida, e isso nos afasta do Senhor. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que o Senhor trará convicção aos nossos corações, que o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, Ele é vivo, Ele é real, Ele não é uma estátua, Ele fala, Ele ouve, e Ele está aqui essa manhã. Adore ao Senhor, dê glórias a Ele, Ele ressuscitou, aleluia. Aleluia. Não existe mais medo, não existe mais dúvida. Eu creio que a partir de hoje o Senhor trará convicção plena de que aquele que sujeitou a morte é capaz de fazer infinitamente mais. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele não prometeu para mim que eu ia ter só bênçãos. Ele me prometeu, a minha presença não vai te faltar. A minha presença não vai te faltar. Eu deixo contigo o Consolador. É aquele que consola. Se é aquele que consola, porque nós precisaremos de consolo. Mas Ele não disse que não ia ter problemas. Mas Ele disse, a minha presença não falta para aquele que tem convicção que ao terceiro dia eu ressuscitei. E eu venho para te buscar. E até que eu venha, eu vou trazer a minha presença e a tua graça para que você suporte as dificuldades, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança, irmãos, que nos vem sobre a ressurreição de Cristo é algo que o Senhor quer tratar conosco. Quem sabe anteriormente, quando nós começamos ao ministério, começamos a ler a Bíblia, ouvir pregações no início da nossa caminhada com Deus, quando nós ouvimos de Apocalipse, aquilo começa a trazer temor ao nosso coração. Quando de fato nós começamos a conhecer a Deus e buscar o conhecimento, mas não só o conhecimento, mas a intimidade, como o pastor Will disse, da profundidade com Deus, nós entendemos que o livro de Apocalipse não é na verdade de terror, mas é um livro de esperança. Está marcado já quando o Senhor vai vir nos buscar, já está determinada em nome de Jesus a queda dos nossos inimigos. O nosso inimigo já tem data marcada para cair, e nós estamos aqui perdendo o nosso tempo questionando Deus, quando vai vir minha bênção, quando o Senhor vai trazer a misericórdia sobre mim, quando o Senhor vai mudar a minha situação. Deus está mandando dizer aqui essa manhã, eu já mudei, você não percebeu, eu já vim, você não percebeu, aleluia, eu já trouxe uma diferença sobre você, que se não fosse o meu sangue, vocês nem estariam aqui essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor.
E quando nós começamos a buscar a presença de Deus, caminhando no início da fé, nós corremos um sério risco de nos frustrarmos de forma fácil com o Senhor, porque nós começamos a atrelar resultados de que o Senhor está conosco. Começamos a buscar o Senhor por resultados da nossa vida, seja em qualquer área que nós estamos buscando. E quando nós temos esse tipo de pensamento e nós não entendemos de fato que o maior presente é a presença de Deus, nós corremos alguns riscos. Porque muitas pessoas vão até eventualmente pensar e dizer: o dia que o Senhor me abençoar sobremaneira da parte financeira, aí de fato eu vou ser pleno em felicidade, porque eu vou conseguir ajudar a obra do Senhor, eu vou abençoar a casa de Deus, eu vou ajudar os pobres. Irmãos, nós temos convicção de pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm propósito na vida. Tem muito dinheiro. Quantas pessoas nós vemos, irmãos, que têm fama, dinheiro e perdem a sua vida, se matam e perdem até a sua salvação. Mas o Senhor está dizendo aqui essa manhã: não tem a ver com aquilo que eu te abençoo em quantidade financeira, mas tem a ver com aquilo que eu já trouxe sobre você na cruz do Calvário. Muitas pessoas com bênçãos financeiras nunca vão viver experiências com Deus num quarto em secreto. Eu não quero ser hipócrita aqui, irmãos, e dizer que bênção financeira não é bom. Quero profetizar prosperidade sobre a casa, sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Mas acerca disso eu venho trazer um verdadeiro evangelho. O evangelho que não está mascarado na prosperidade. O evangelho que está preocupado com a cruz de Cristo, que está preocupado com a obra do Senhor. O evangelho que me constrange. O evangelho que não vai trazer que se Deus não me abençoar eu viro as costas. Mas o evangelho verdadeiro, que se Ele me abençoar, amém. Mas se Ele não me abençoar, a graça dEle já me basta. A presença dEle é melhor. Oh, Espírito de Deus. Eu sinto o poder de Deus aqui. E quando nós vamos pensar, mas só o dinheiro? Não. Quantas pessoas oram e buscam por algo em outras áreas também? Se um dia o Senhor me abençoar numa área sentimental, quem sabe aí eu vou ter plena convicção, vou ter uma família e eu vou aí de fato conseguir ser mais feliz. Quantas pessoas que nós sabemos que estão casadas, que têm uma vida conjugal, mas não sorri há muito tempo, que não vê Cristo na sua casa há muito tempo, que sai do teu trabalho, nem tem vontade de voltar para casa porque vê uma dificuldade tão grande. E Deus manda dizer aqui essa manhã: não é pelo juntar de pessoas, mas quando tem uma instrução da minha parte, eu uno pessoas não com um objetivo simples, mas por conta de um propósito maior. E aí não tem mais peso, não tem mais dúvida, não tem mais dificuldade, porque a minha presença guia corações. Eu quero profetizar sobre a casa de vocês, sobre o relacionamento de vocês, que a presença do Espírito Santo de Deus trará sobremaneira a paz que excede todo entendimento, guardará os corações de vocês em Cristo Jesus, e a casa de vocês terá paz e alegria, em nome de Jesus. E muitos vão dizer assim: mas um dia que se Deus me conceder uma saúde, pastor, aí eu faço para Deus. Se um dia Deus me conceder uma saúde, porque eu tenho essa dor, tenho aquela doença, tenho aquela dificuldade, aí eu faço para Deus. Aí Deus falou comigo assim: conheço muitas pessoas que não têm saúde, estão hospitalizadas, mas um único louvor, uma única lágrima chega até o meu trono como um cheiro suave. Não tem a ver com a saúde, tem a ver com o coração. Se ainda tem fôlego, dá para adorar. Se ainda tem voz, dá para adorar. Se ainda respira, tem como adorar em espírito e em verdade. Ainda tem como adorar o Senhor. E muitas das vezes nós, com saúde plena, não separamos 30 minutos do dia para falar com Deus. Nós, com a saúde plena, não separamos 30 minutos do dia para falar com o Senhor, apenas para agradecer, porque nós abrimos os olhos. Se nós estamos essa manhã ceando, é porque Ele morreu por mim, por você, por você, por você. E nós temos hoje a certeza que o sangue que verteu no madeiro pagou a dívida inegociável que nós tínhamos. E através do sangue de Jesus, nós conseguimos acesso livre ao Pai que nós tínhamos mais perdido.
Mas através do sangue de Jesus, se nós estamos aqui e sentimos a tua graça, se nós estamos aqui, adoramos e Ele ouve, nós louvamos e Ele escuta, é porque Ele olha para nós, não vê mais o pecado, mas Ele vê a marca de Cristo em nós, Ele vê o sangue que verteu no Cordeiro na cruz do Calvário, e Ele diz: eu não vejo mais você, mas eu vejo meu filho, vejo meu filho, vejo meu filho, e quando eu vejo meu filho eu não resisto, porque é um sangue puro. Aleluia. Não vai ser o dinheiro, não vai ser a convicção da vida sentimental, social, não vai ser apenas a saúde. Eu creio, irmãos, que Deus quer nos abençoar de todas essas áreas, mas se isso nos afastar do Senhor, sinto muito, a nossa imaturidade muitas vezes impede que nós sejamos abençoados por Deus. Mas eu quero profetizar uma maturidade diferente sobre a igreja essa manhã, um entendimento renovado para que essas coisas que o Senhor quer nos abençoar e já concedeu na região celestial e já está disponível, nós vamos acessar, porque não vamos mais colocar como prioridade, mas a prioridade a partir de hoje é o Cristo que ressuscitou. A prioridade a partir de hoje é um relacionamento verdadeiro com aquele que me chamou, com aquele que me limpou e que aquele que me enviou para uma obra que Ele não precisava de mim. Aleluia. Está difícil pregar aqui, irmãos, existe uma graça muito poderosa aqui. Oh, Espírito de Deus. E nós dizemos assim: ah, Senhor, se o Senhor me abençoasse, por que o Senhor não faz na minha vida? Quantas vezes o Senhor já fez em tantos outros? Mas para nós que temos a intimidade mais profunda com Deus, nós nos somos constrangidos e falamos: Deus, obrigado, porque se eu estou aqui hoje, porque o Senhor morreu e o Senhor não precisava morrer. A iniquidade que era sobre mim, o Senhor levou sobre si, e eu tenho esperança, porque se o Senhor ressuscitou, é certo que vai voltar, e se o Senhor vai voltar, eu vou morar contigo nos céus, eu vou morar contigo nos céus de glória, ainda que não seja fácil nessa terra, mas quando Ele voltar para buscar a igreja, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, não foi fácil para vocês, mas eu preparei o lugar, e além de preparar o lugar, eu vou servir a ceia, que não vai ser mais aqui, mas Ele vai servir uma ceia nos céus. É a esperança da ressurreição que tem que nos mover, não a convicção daquilo que vejo, mas daquilo que espero em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Ele já fez na cruz. A ressurreição nos faz esperar pela glória. Verso de número 20, o apóstolo Paulo vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. Aí Deus me constrangeu muito aqui, porque o Senhor disse para mim que tudo que Ele nos pede para que nós façamos, antes Ele já fez primeiro, e melhor. Ele nos mostra, eu vou mostrar para vocês, para que não venham dizer: mas o Senhor é Deus, é fácil para o Senhor falar. Ele fala: não, eu fui homem, eu não falhei, então eu mostro como é ser o primeiro a entregar, a renunciar, a não negociar princípios. Eu mostro como é. E o apóstolo Paulo vai dizer: mas de fato, ele está afirmando. No início ele estava questionando sobre se Cristo ressuscitou, mas agora no verso 20 ele afirma para a igreja de Corinto: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que dormem. E Deus falou para mim assim: eu fui o primeiro que ressuscitou, e eu estou preparando o lugar, e quando eu for voltar para buscar vocês, vocês também serão a consequência daquilo que é o primeiro. Vocês também ressuscitarão, e vocês também terão um corpo glorificado, e morarão comigo, cearão comigo, e além disso também adorarão em espírito e em verdade, não por aquilo que te move, mas por aquilo que eu sou. E eu gostei muito quando o pastor Will disse do Isaías capítulo 6, porque Jesus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa, porque Ele tem nos céus, de maneira o tempo todo uniforme, os anjos cantando sobre Ele. Ele não precisa da nossa adoração.
E quando Isaías tem essa visão, e eu gosto muito do original, quando eles estão dizendo santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória, e no original vai dizer, Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Quando ele fala assim, irmãos, e ele vai dizer ainda, que a terra está cheia da tua glória, ele nem precisa de nós, já está cheio de glória lá, mas também está cheio de glória aqui. E quando nós adoramos e dizemos, Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth, nós estamos dizendo, eu testifico no meu coração aquilo que está sendo dito no céu. O Senhor é santo aí, mas também é santo aqui. O Senhor é santo lá, mas também é santo na minha casa. Os meus problemas podem vir, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição nos faz ter esperança em algo maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. E nós estamos preocupados. E o Senhor vem dizer aqui essa manhã, não inquietei os vossos corações, não estejais ansiados com coisa alguma, mas antes, todas as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus, com oração, súplica, e ele vai dizer, apóstolo Paulo, ação de graças. Ou seja, eu vou orar, se ele não me responder, eu vou suplicar chorando, e se ele ainda não me responder, eu já vou agradecer, porque o maior ele já fez por mim. Ele me deu esperança, ele me deu vida, ele me deu uma convicção de que eu era perdido, e agora eu tenho esperança que ele vai voltar para me buscar. Jesus pode voltar de forma individual para cada um aqui. Jesus pode voltar para mim hoje, amanhã, semana que vem, eu não sei. Mas o Senhor traz aqui hoje, essa manhã, para nós um verdadeiro evangelho, que não está atrelado em bênçãos físicas, mas está atrelado, irmãos, na convicção plena do Evangelho de Jesus, que traz marcas, que traz, irmãos, feridas, mas que nos traz um regozijo da presença, porque aquele que carrega marcas também carrega o Espírito, e aquele que carrega o Espírito também é instruído por Deus, e o que é instruído por Deus, passa por dificuldade, mas em todo momento ele está passando e Deus está com ele, Deus está abrindo caminho, Deus está dando estratégia, Deus está dando convicção, que ele vai viver coisas maiores na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte, irmãos. Nós não adoramos um Deus que está morto, é uma estátua. Ele venceu a morte, e nós adoramos um Deus que é vivo, um Deus que respira, um Deus que, com toda a sua presença, sua onipotência e ciência, ele ainda se preocupa nos detalhes conosco. Nós não temos noção do tamanho do Deus que nós servimos, e ainda assim ele se preocupa em falar conosco, em dar instrução, se preocupa com os detalhes da nossa vida. Esse é um amor que constrange. Quando nós começamos a buscar Deus na intimidade, nós vemos Deus, o Senhor sendo tão grande, se preocupa comigo nos mínimos detalhes. Obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu vida, e ainda o Senhor vai voltar para me buscar. O Senhor podia simplesmente ter feito tudo de novo, mas o amor é tão grande que o Senhor falou, eu não posso, eu prefiro trazer o meu filho como primogênito para morrer por eles, para que através do meu filho primogênito, eles sejam, o meu filho unigênito, eles sejam primogênitos junto com ele, e eles venham herdar o reino dos céus através do meu filho. O amor de Jesus, o amor do Senhor nos constrange dia após dia, irmãos, para que nós venhamos ter a convicção de que se ele ressuscitou, é onde nós devemos esperar no Senhor. Eu gosto muito quando o profeta Jeremias vai dizer em Lamentações que a esperança do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele vai dizer que ele tem que manter a mente naquilo que traz esperança. Que nós venhamos todos os dias acordar, Deus, obrigado porque o Senhor morreu por mim, ainda que eu não veja saída, mas obrigado porque o Senhor me prometeu a tua presença, que ao longo do meu dia, da minha semana, ainda que eu não veja resultados, mas não falta com a tua presença sobre mim, venha com o teu poder sobre mim, traga instrução sobre a minha vida. Eu quero ser cheio do Senhor, e além de ser cheio, eu quero ser enviado como ferramenta para que o Senhor me use através do teu poder em outras pessoas. O verdadeiro evangelho não está atrelado num êxito apenas para mim, mas do Senhor me amassar, do Senhor me moldar e me encher, não para mim, mas para as pessoas, para a obra e para o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! E nós estamos preocupados se o Senhor vai nos abençoar amanhã.
Eu creio que o Senhor vai abençoar, irmãos, porque Ele já abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. E eu quero profetizar que tudo que vocês pediram em oração e súplica, já podem agradecer. Eu quero profetizar que, tomado do Espírito Santo de Deus, de um poder que eu sinto aqui, que o Senhor vai visitar vocês, mas não só com bênçãos físicas, com bênção sobrenatural. Se você não via, você vai ver. Se Deus não falava contigo em sonhos, você vai passar a ter. Se você não entendia a palavra de Deus, você vai passar a entender. Se você não via Deus no dia a dia, até com as árvores Ele vai falar contigo, o vento Ele vai falar contigo, os pássaros Ele vai falar contigo. E sabe o que vai estar falando? Yahvé, Kadosh, Kadosh, Yahvé, Sabaoth. E você vai lembrar: o Senhor é real, o Senhor existe. Assim como o Senhor está presente em toda a terra, se faz presente também na minha vida. E nós estamos preocupados se o Senhor vai nos dar a chave da vitória. Nós estamos preocupados se o Senhor vai nos dar a chave da bênção. Deus, eu jejuei tanto, eu orei tanto, e se Deus não fizer? Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Urabacalamassui canaha, o calamansui catomenriace. Deus disse para eu falar: fala assim para a igreja, para eles não ficar preocupados com a chave da bênção, porque a única chave eu já tomei no terceiro dia, que é a chave da vida. E eu tenho vida, e eu dei vida para eles. A chave não é mais da bênção, mas a chave é da vida eterna. Urabacalabassuri biquianto, ento calamassuri bahar. E nós viemos buscar por chave. Nós estamos preocupados. Deus disse assim: diga para eles não procurar só por portas abertas, porque a porta eu já abri, e ela está no céu, mas ela é estreita. Vem quem quer, quem não quer, no último dia eu vou dizer: apartai-vos de mim, que eu não conheço. Mas a porta está aberta e é estreita. E Deus diz hoje: vem, vem se você quiser, mas já está aberta. Não pede para eu abrir porta, porque a porta mais importante é a estreita, e eu já abri, que é dos céus de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós buscamos e fazemos campanha e dizemos: Deus, quando o Senhor me abençoar com aquela bênção, de fato eu vou ser feliz, de fato eu vou entender que o Senhor é na minha vida. E aí eles vão ver, e aí eles vão contemplar Jesus. Vou até postar nos meus stories. Olha aí, pastor. Olha aí, hashtag fica aí Satanás. Nós vamos postar. Mas é interessante que isso mostra onde está nosso coração, irmãos. Se o motivo de nós queremos uma bênção tão grande está atrelada em que eu preciso mostrar para alguém que Deus é comigo, eu não entendi nada do Evangelho. Eu não entendi nada do que de fato é servir ao Senhor. Mas quando eu não estou mais preocupado com aqueles que me feriram, mas eu estou preocupado apenas com o Evangelho, estou olhando para o alto, eu sei quem me salvou, eu não quero mais preocupação daquilo que Deus pode fazer por mim, porque Ele já fez. E quando as coisas começarem a acontecer, significa que Deus tratou tanto meu coração, que não importa mais quem me feriu. Eu não tenho que provar nada para ninguém, porque no sangue do Cordeiro eu já fui justificado, e eu tenho a plena convicção de onde eu vou, e essa é a bênção que Deus poderia me conceder. E quando nós estamos preocupados com bênção, aí Deus falou para mim assim: diga para a igreja, enquanto eles estão pedindo por uma bênção, eu já entreguei. Eu falei: aonde, Deus, que o Senhor entregou? Deus falou comigo assim: há 2025 anos atrás, no terceiro dia, ao ressuscitar. Mas antes de eu ressuscitar, eu estava pregado no madeiro, e eu disse: Tetelestai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A partir dali, a maior bênção que você poderia ter já foi te entregue. A maior convicção de que você poderia ter, Deus já entregou. Quando Ele disse: Pai, Tetelestai, está consumado. Sabe o que é isso? Está consumada a vitória, a bênção, a bênção, a bênção. A minha presença que vocês não podiam carregar, mas agora vocês podem, não porque mereciam, mas porque meu amor alcançou vocês, alcançou você e alcançou a mim. Tetelestai, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e a convicção que eu tenho na presença de um Deus que é real. Ele ressuscitou, irmãos. E a convicção disso é porque nós sentimos a graça dele aqui essa manhã. Que nós viemos ter essa convicção de que a ressurreição de Cristo, na verdade, é o maior presente e privilégio que nós poderíamos ter. E nós banalizamos.
E nós entendemos que é algo de qualquer forma. Mas Deus vai trazer sobre nós hoje um entendimento pleno de quem é Cristo, num evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro constrange. Ele quer sim nos abençoar, mas se não nos constranger, Ele não está preocupado em nos encher de bênção e nós perdemos a salvação, porque seria vão o sacrifício. Mas Ele disse: eu morri, e a minha preocupação é que você entenda e você tenha consciência do que eu fiz por você, e a partir daquilo que eu fiz por você, agora você consegue me enxergar como eu sou de verdade. Porque se eu não te conceder e você não tem a convicção, você se frustra e vai embora da minha presença. Olha aí. Mas quando você me conhece, você começa a orar diferente. Muitas vezes nós oramos: Senhor, abençoa os meus caminhos, abençoa os meus planos, me abençoa no meu trabalho, isso e aquilo, abençoa aquele projeto que eu tenho. E conforme nós começamos a andar com Cristo e vendo a luz dele nos refletir em nós, uma luz que vai nos trazendo o quanto nós somos impuros, e nós vamos sendo constrangidos, a nossa oração começa a mudar. Antes eu orava: Senhor, abençoa os meus caminhos. Agora eu começo a orar: Senhor, mostra-me os teus caminhos, porque o Senhor já está nele, e se o Senhor está nele, logo a bênção já é completa, como o salmista vai dizer: e no Senhor eu não tenho falta de coisa alguma. Eu sinto a graça e o poder de Deus aqui. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele é real. Nós não estamos falando de um Deus que está morto, não estamos pregando para paredes. Mas a palavra vai dizer que Ele passeia com os olhos como chama de fogo, e Ele vai passear, Ele vai enxergar e vai encontrar. Eu vi lá na Água Viva verdadeiros adoradores. Eu vi lá na Água Viva quem me adora em espírito e em verdade. Eu vi lá na Água Viva sede aqueles que reconhecem que a ressurreição é a maior esperança que eles poderiam ter. Se coloque de pé no seu lugar. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:11: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós, queridos. Ele está conosco, foi a promessa de Deus, a presença dEle. E por que Ele nos prometeu esse presente, esse Espírito? E o Senhor me trouxe à memória Atos 1, no verso 8: mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Para quê? Ele ressuscitou, você já viu? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele existe, Ele é real. Como é que você sabe? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele está sobre mim. Seja curado, seja liberto, receba uma palavra. Se você não andava, vai andar. Se você vivia uma vida errada, agora não vai viver mais, porque o Espírito que ressuscitou dentre os mortos habita em nós. E para que isso? E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse confins da terra é aqui. E se eles pregaram sobre isso, nós vivemos o que Jesus prometeu. E se nós vivemos o que Ele prometeu, logo é nossa responsabilidade de levar que Jesus ressuscitou, que o grandão da Galileia, o Yeshua Hamashia, Ele é real. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Pai. O que nós lemos aqui é a palavra de um Deus que vive. Se a igreja esperasse algo de mim, eles sairiam daqui vazios, ou até mesmo pior. Mas como eles esperam algo do Senhor, eu sinto um poder do Senhor aqui. E eu quero te pedir algo, Jesus. Se é que eu tenho ainda contigo algum crédito, passeia sobre essa casa essa manhã. Se é que ainda contigo, Pai querido, o Senhor acha graça aos seus olhos com a minha vida, passeia essa manhã sobre essa casa, trazendo a convicção do Cristo que ressuscitou, trazendo a convicção do Cristo que é real. Espírito Santo, assim como o Senhor desceu em Atos, desce aqui mais uma vez, para que nós sejamos cheios e sejamos enviados para uma obra que nós não merecíamos, mas o Senhor mesmo assim nos chamou. Adore, adore, adore. Receba do Senhor uma presença que está aqui nessa manhã. Urabacalabassuri bicanto inaese teia canturi bacalasu
O Espírito do Senhor está presente aqui. E Ele diz para mim que enquanto Ele passeia, Ele cura corações aqui essa manhã. Ele cura corações que têm medo. Ele cura corações que têm dúvidas. Ele cura corações que têm ânsia de futuro. Ele cura corações que têm problemas com o passado. O Espírito do Senhor que ressuscitou dentre os mortos está presente na água viva sede essa manhã. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. Abençoa eles, que eles venham tomar ceia convictos de que o Senhor ressuscitou, que eles venham tomar ceia com um novo entendimento, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E quando o Senhor disse tetelestai, cumprido está, feito está, consumado está, derrama a tua presença sobre eles, que seja uma palavra verdadeira conforme o teu evangelho. Amém. Aplauda o Senhor.